Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo aqui do canal X Investimentos Esportivos. E para esse sabadão, 8 de maio de 2021, teremos 7 palpites. Vamos começar ali na segunda divisão da Alemanha e vamos fechar na Série A italiana. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixe seu like e ajude o canal a crescer, galera. E sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao vídeo do dia. Primeiro jogo, Fürth e Karlsruhe, jogo válido pela segunda divisão alemã. O Fürth é atual segundo colocado com 57 pontos e o Karlsruhe ali em oitavo com 45 pontos. O Fürth na briga total para subir diretamente à primeira divisão e o Karlsruhe ainda tem algumas chances de chegar à faixa de playoffs. Um torneio, galera, que tem uma tendência muito grande de gols, né? E essas duas equipes vêm fazendo jus a isso, principalmente o Fürth. Nos seus últimos 5 jogos, 4 tiveram 3 gols ou mais. No caso do Karlsruhe, nos últimos 5 jogos, apenas 2 tiveram 3 gols ou mais. Mas quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, 4 tiveram 3 gols ou mais. Ou seja, não tem outra alternativa para esse jogo senão o mercado de gols. Por isso nosso palpite é o mais de 2.5 gols. A odd já está na casa de 1,63, porque apesar do Karlsruhe não vir marcando tantos gols e sofrendo nos seus últimos jogos, quando pega a equipe do Fürth, sempre tem uma boa tendência para gols. Tanto que os últimos jogos acabou em 3-2, em 5-1, 2-1, e sem falar que o Fürth está num momento muito bom, que seus últimos 4 jogos sempre teve muitos gols, seja o Fürth fazendo, seja o Fürth tomando, e tem a questão que o Fürth briga para subir diretamente à primeira divisão. Então é extremamente importante que eles vençam essa partida, que pontuem, assim como o Karlsruhe se quiser alguma coisa com a faixa de playoffs. Então é um jogo que tem uma importância muito grande para as duas equipes, e quem abrir o placar pode puxar outra equipe para o empate ou até mesmo abrir espaços para o 2-0, o 3-0 e assim sucessivamente. Por isso nosso palpite para esse jogo, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,63. Passando agora para Spezia e Napoli, jogo válido pela Série A italiana. A gente tem o Napoli em quinto colocado com 67 pontos e o Spezia em 16º com 34 pontos. Enquanto a equipe do Napoli briga ali por uma vaga na próxima Champions League, o Spezia briga para correr da zona do rebaixamento. Jogo também de uma competição extremamente over, que tem uma tendência muito boa de gols e duas equipes que vão fazendo jus a isso. O Spezia nos seus últimos 5 jogos é uma equipe em que em 4 delas marcou e sofreu gols. É uma boa equipe, igual eu já falei, eu gosto de ver os jogos do Spezia, porque é uma equipe que vai pra cima, que joga bola, que marca e que também toma muitos gols. Já a equipe do Napoli, nos seus últimos 5 jogos, 3 foram ambas marcam. Mas quando essas duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, mais precisamente os últimos 3 que são mais recentes, todos tiveram ambas marcam. Ou seja, um jogo que o Spezia joga em casa, precisa do resultado, assim como o Napoli não tem outra alternativa senão o mercado de gols. Por isso, ambas marcam, odd na casa de 1,70, porque a equipe do Spezia é uma equipe que nos últimos jogos vem marcando e vem sofrendo muitos gols, vem batendo de frente com os grandes, vem jogando um bom futebol e vem conseguindo pontuar para sair ali de perto da zona do rebaixamento. Sem falar que essa vitória para eles nesse jogo é extremamente importante. Enquanto a equipe do Napoli nos últimos 5 jogos são 3 vitórias e 2 empates. Uma equipe que gosta de fazer gols, mas que também costuma tomar alguns gols bobos. E a equipe do Spezia é muito boa nisso. É uma equipe bem arrumada, uma equipe organizada, e a equipe do Napoli briga por uma Champions League. Então um jogo que tem tudo para ser um mercado bem favorável, o de gols. Por isso ambas marcam, odd na casa de 1,70. Passando agora para Wolfsburg e Union Berlin, jogo válido pela Bundesliga. O Wolfsburg, atual terceiro colocado com 57 pontos, e o Union Berlin ali em oitavo com 46 pontos. O Wolfsburg briga para garantir a sua vaga à próxima Champions League e o Union Berlin ali com 46 pontos briga para chegar a alguma competição europeia. Bundesliga, galera, como todos sabem, é uma liga que tem uma tendência altíssima de gols e esses dois times não estão fugindo a essa regra. Nos últimos 5 jogos do Wolfsburg, 4 tiveram 2 gols ou mais. No caso do Union Berlin, nos últimos 5 jogos, todos tiveram 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, 4 tiveram 2 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo,
mais de 2.0 gols. Odd já tá na casa de 1,48. Com 5 minutinhos, 10 minutinhos, essa odd tá batendo 1,60 e acredito que tem muito valor. Porque na minha visão era um jogo para mais de 2.5 gols. Mas a equipe do Union Berlin, em certos jogos, ela é muito defensiva, ela é muito difícil de furar a barreira defensiva deles. E tendo em vista isso, eu acredito que ao menos 2 gols no jogo deve ser possível. O terceiro vindo vai ser aquele bônus, vai ser o nosso green. Então por isso, mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,48, porque são duas equipes que marcam e tomam muitos gols. Quando se enfrenta, a perspectiva se mantém, mas os últimos jogos do Union vem dando um certo receio, até porque é uma equipe que nos últimos jogos teve 1-1 e 2-0, então é uma equipe que se defende bem, então com uma proteção também, mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,48, 2 gols, aposta devolvida, menos disso perde, mais disso a gente vence. Passando agora para Lokomotiv Moscou e Dinamo Moscou, jogo válido pela Premier League russa. O Lokomotiv Moscou, atual terceiro colocado com 52 pontos, e o Dinamo ali em sétimo com 46 pontos. Jogo importantíssimo para ambas as equipes. O Lokomotiv briga aqui pela qualificação à próxima Champions League e o Dinamo Moscou briga aqui pela Liga Europa Conference League. Jogo que bota, que é também um clássico, né? Mas que na minha visão tem uma tendência boa para gols. Até porque o Lokomotiv nos seus últimos 5 jogos, todos tiveram 2 gols ou mais. No caso do Dinamo Moscou, nos seus últimos 5 jogos, 4 tiveram 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, 4 tiveram 2 gols ou mais. Por isso, o nosso palpite para esse jogo, mais de 2.0 gols. Odd já está na casa de 1,50. É mais um jogo com 5, 10 minutos. Com 5 minutos essa odd está batendo 1,60 e vai seguir o mesmo raciocínio do jogo do Wolfsburg. Porque apesar por ser um clássico, eu acredito que deve ser um jogo mais truncado, mas que ao menos 2 gols deve sim ser possível. E pelo retrospecto que essas duas equipes vêm tendo, principalmente o Lokomotiv, que nos últimos jogos são 6-1, 5-2, 4-1, vem tendo muitos gols, diferente do Lokomotiv, que nos últimos jogos foi 2-0, 1-0, 3-0, 2-0. Eu acredito que ao menos 2 gols deve ser possível. Vindo o terceiro gol é o nosso bônus, até porque ambas equipes precisam ganhar, precisam do resultado e devem ir para jogar bola. E vencer um clássico sempre dá uma força a mais para qualquer equipe. Por isso eu acredito que ao menos 2 gols deve ser possível. Caso do terceiro, aposta vencedora. Por isso, mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,50. Quem quiser esperar aí 5 minutos para pegar 1,60 também tem grande valor. Passando agora para Barcelona e Atlético de Madrid, jogo válido pela La Liga, jogaço que pode definir o título da competição. Atlético de Madrid primeiro colocado com 76 pontos, Barcelona terceiro com 74 pontos. Jogo que interessa aos dois, ao Real e ao Sevilha. E tendo em vista isso, um jogo que tem uma ampla necessidade de vitória para ambos os lados, eu acredito que o mercado de gols aqui deve ser muito favorecido. Até porque o Barcelona nos seus últimos 5 jogos, todos tiveram 2 gols ou mais. No caso do Atlético de Madrid, nos seus últimos 5 jogos, 4 tiveram 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, 3 tiveram 2 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,32, com 5, 10 minutos essa odd tá batendo 1,50 e eu acredito que era um jogo para uma tendência muito grande do mais de 2.5 gols, mas eu vejo um pouco de certo risco, porque a equipe do Atlético de Madrid é uma equipe muito retraída, uma equipe que joga muito na defensiva, e o Barcelona às vezes tem uma certa dificuldade, apesar de vir num momento muito bom, mas eu acredito que ao menos 2 gols deve ser possível, e como deve começar um jogo muito truncado no seu início, eu acredito que deve dar tempo dessa odd subir e pegar ali na cotação de 1,50, que tem muito valor, até porque quem abriu o placar aqui, a outra equipe necessariamente tem que sair pro jogo, tem que se expor para tentar um empate ou a virada, ou até acabar sofrendo o segundo gol, porque são duas boas equipes em campo, são duas boas equipes que quando jogam têm bons resultados na questão de gols, e é muito importante a vitória para ambos. Por isso eu acredito que ao menos 2 gols aqui deve sim ser possível, então mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50, ali com 10, 15 minutos de jogo. Passando agora para Bayern de Munique e Mönchengladbach, jogo válido pela Bundesliga. O praticamente campeão Bayern, primeiro colocado com 71 pontos, e o Mönchengladbach ali em sétimo com 46 pontos.
Mais um jogo que é extremamente importante para ambos. O Bayern, se vencer, é campeão e o Mönchengladbach precisa da vitória para chegar a alguma competição europeia. Jogo de Bundesliga, tendência de muitos gols. Jogo do Bayern em campo, tendência maior ainda de gols, até porque os últimos 5 jogos do Bayern, 3 foram ambas marcam. No caso do Mönchengladbach, nos últimos 5 jogos, 3 também foram ambas marcam. E quando essas duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, 4 foram ambas marcam. Por isso nosso palpite para esse jogo, ambas marcam, odd na casa de 1,54, porque a equipe do Bayern, apesar de ser uma equipe muito boa, muito técnica e bem ofensiva, é uma equipe que joga com as suas linhas muito altas. Ali no meio de campo para frente já estão praticamente os zagueiros do Bayern. E a equipe do Mönchengladbach, depois de um momento muito ruim nos últimos jogos, vem numa crescente muito boa. Nos últimos 5 jogos são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota com vários gols. Então eu acredito que deve sair golzinho aqui para cada lado, até porque o Bayern precisa muito da vitória, deve ir para cima, mas a equipe do Mönchengladbach precisa do resultado positivo para tentar chegar a alguma competição europeia. Vem demonstrando essa tendência nos últimos jogos, mas agora pega o forte Bayern. Mas eu acredito que, pelo que o Mönchengladbach vem desempenhando e pelos últimos jogos entre essas duas equipes, na qual foi 3-2, 2-1, 2-1 e 5-1, eu acredito muito que ambos devem marcar. Por isso, odd na casa de 1,54 e esse é o nosso palpite, porque é um jogo muito bom de duas boas equipes e que vale muito para ambos. Passando agora para Fiorentina e Lazio. Jogo válido pela primeira divisão italiana. A Lazio, atual sexta colocada com 64 pontos e a Fiorentina em 14º com 35 pontos. Enquanto a Lazio está aqui em sexta, na briga até por uma vaga na próxima Champions League ou até mesmo na Liga Europa, a Fiorentina está em 14º com 35 pontos, ainda um pouco ameaçada pela zona do rebaixamento. Mas galera, Série A italiana tem uma tendência muito grande de gols nos últimos jogos, não nos últimos jogos, mas também nas últimas temporadas, e essas duas equipes não fogem a isso de jeito nenhum. A Fiorentina nos seus últimos 5 jogos, 4 tiveram 3 gols ou mais. No caso da Lazio, nos seus últimos 5 jogos, 4 também tiveram 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, 3 tiveram 3 gols ou mais. Ou seja, não tem outra alternativa senão mais de 2,5 gols. Odd já está na casa de 1,70, porque são duas equipes que precisam da vitória. A Lazio, principalmente, se quiser sonhar com a próxima Champions. A Fiorentina, para se distanciar e ficar mais longe possível da zona do rebaixamento. E são duas equipes que os últimos resultados falam por si só. A Fiorentina nos últimos jogos 3-3, 3-1, 3-2. A Lazio 4-3, 3-0, 5-2, 5-3. Então são duas equipes que marcam muitos gols e sofrem muitos gols. Ou seja, o sistema defensivo dessas equipes não é tão sólido assim. Então eu acredito que deve manter a perspectiva para esse jogo e deve ser um jogo com a tendência muito alta de gols, até porque quando essas duas equipes se enfrentam, a tendência de gols também é muito grande. Por isso, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,70 para Fiorentina e Lazio. Então foi isso, galera. Esses foram os nossos 7 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos. Deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês e até a próxima. Fique agora com os bilhetes prontos e valeu!